Olá! Governador interino reúne especialistas para ajustar ações de resposta a eventos climáticos em Santa Catarina diante de alerta para chuva forte. Mata Atlântica replantada. Voluntários fazem substituição de árvores para devolver floresta ao Vale do Itajaí. Cultura do Mel ganha projeto de financiamento para ampliar investimentos no estado. As condições do tempo e muito mais você confere a partir de agora no seu SC Acontece. Olá, boa tarde! Está começando o SC Acontece, a partir de hoje comigo, Ronaldo Penido, durante as férias da Grazi Biali. A previsão é de chuva forte em Santa Catarina nos próximos dias. E foi emitido um alerta para várias regiões com foco maior no oeste catarinense. Por isso, a gente vai ao vivo com a Gabriela Mariotto para falar das condições do tempo. Gabriela, boa tarde. Quando chega essa chuva? Oi, Ronaldo, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que acompanham o SC Acontece. Olha, a chuva já chegou na região oeste aqui do estado e a previsão é que as outras regiões de Santa Catarina sejam atingidas pela chuva volumosa ainda hoje. E essa chuva deve continuar até o domingo. Aí, inclusive, algumas regiões, como o Alto Vale do Itajaí, que já sofreu bastante com as chuvas algumas semanas atrás, já estão se preparando para os altos volumes que devem chegar. A barragem oeste, que fica em Taió, foi fechada na manhã de hoje por conta dos riscos de enxurrada e alagamento ali na região do Alto Vale. A gente está aqui na sede da EPAGRE e vamos conversar aqui com a Gilsânia, que é meteorologista aqui da EPAGRE. Gilsânia, conta pra gente o que está causando toda essa chuva que deve chegar agora nesse final de semana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós temos atuando agora um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão, e também um fluxo de umidade bastante significativo chegando na parte oeste de Santa Catarina. Isso fez já com que nós tivéssemos a formação de nuvens bastante carregadas já a partir desta manhã no oeste de Santa Catarina, foi se estendendo a parte norte do estado e agora a gente tem aí para o decorrer da tarde e noite a chuva chegando às demais regiões do estado. Tem áreas do litoral, por exemplo, como na Grande Florianópolis, litoral sul, deve chegar mais a partir do fim do dia, à noite principalmente, né? Mas como tu disse no início, ela chega para todo mundo aí até o final do dia de hoje e se estende durante o sábado, né? Então hoje também a gente tem um risco bastante alto para ocorrência de temporais, com chuva forte, com raios, com granizo, com ventania na parte principalmente do oeste, meio oeste e extremo oeste de Santa Catarina. E depois amanhã a gente tem uma preocupação maior com a chuva, que vai ser mais persistente que totais elevados, a chuva volumosa que se espera para o estado, do que até com os temporais, mas igual à tarde tem risco de temporais no setor norte ali de Santa Catarina, entre o Planalto Norte e o Litoral Norte, que é onde pode ter uma ou outra abertura ainda no decorrer do sábado. As demais vão ficar com o tempo mais fechado, né, e com chuva mais persistente, como eu comentei. Os totais mais elevados, aí essa chuva se estende até o domingo, a madrugada principalmente ali, início da manhã do domingo, depois dá uma melhorada boa e o sol aparece e a temperatura sobe bastante, fica próximo e até acima dos 30 graus, né? Só que nesse período, então, entre hoje até essa madrugada de domingo, os totais eles vão ficar próximos de 100 na maior parte do estado. Aonde mais vai chover, né, principalmente a parte aqui, ó, do extremo oeste, oeste, meio oeste de Santa Catarina, onde a gente pode ter pontuais de 150 a 200 milímetros, né? E depois a Florianópolis, a região da Grande Florianópolis, parte aqui do litoral sul, Alto Vale do Itajaí, onde choveu muito, a gente espera 100 a 150. Onde menos vai chover essa parte aqui do estado, entre o Planalto Norte e o Litoral Norte, em termos de totais, que é uma área que deve chover mais assim de 50 até 100 milímetros, né? Mas igual é uma atenção bastante especial que a gente tem, principalmente para o sábado, que é um dia assim que a chuva vai ser mais persistente e volumosa, né? E aí depois é só esperar um pouquinho se acalmar, porque no domingo ali tem uma boa melhorada, embora para a próxima semana a gente retorne com a condição de dias mais nublados, de chuva mais frequente de novo em Santa Catarina. Pois é, então é um mês bastante chuvoso aqui no estado. Neste final de semana, chuvas que geralmente são máximas previsões que a gente tem para um mês inteiro chovendo num único final de semana. Então, a gente repete aquele alerta, né? Os cuidados, ficar em locais cobertos, procurar abrigo
por causa dessas chuvas muito fortes e os riscos de alagamento e deslizamentos nos locais que têm mais risco destes fenômenos acontecerem. Eu volto com você aí no estúdio, Ronaldo. Tá certo, então. Muito obrigado, Gabi, pelas suas informações. E a gente segue aqui com as informações da chuva e acompanhando as notícias de Santa Catarina. O governador interino João Henrique Blasi participou ontem de uma reunião para definir ações de prevenção e respostas aos eventos climáticos. A reunião na Casa da Agronômica contou com a presença do presidente do BRDE e com um representante do Banco Mundial. Foi a primeira etapa de encontros para identificar os desafios que estão presentes por causa das mudanças climáticas. Está no escopo dessa discussão, além de se investir nas 3 barragens que existem hoje, outras 3 barragens são cogitadas tecnicamente para serem construídas também na região do Alto Vale do Itajaí. Entre os assuntos debatidos estão formas de auxiliar as cidades na prevenção aos desastres. O programa Sul Resiliente é uma das alternativas. Idealizado em parceria com o BRDE, o que disponibiliza às prefeituras da região sul uma linha de financiamento específica para projetos e qualificação da infraestrutura dos municípios para atenuar impactos de desastres naturais. Então nós estamos agora, liderados pelo governador, enfrentando a parte da resposta, da reconstrução, e temos que pensar na preparação para os próximos eventos. E isso é que esse contrato vai fazer, fazendo dragagem, drenagem, elevação de pontes, uma série de obras e de melhoria de fortalecimento das defesas civis municipais para melhor enfrentar os desastres no futuro. Os representantes do Banco Mundial reforçaram que estão dispostos a apoiar as linhas de crédito para dar suporte a um programa de redução de risco com investimentos estruturais. A ideia é como poder trabalhar estratégias para poder fazer que os impactos desses desastres cada vez sejam menores. Claramente, desde o nível do Estado, com investimentos grandes que vão mais além de uma ou duas municípios, possam ser complementados com ações municipais também. Então, vamos ver quais são as melhores parcerias que podem ser feitas nesse entorno. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala da importância da preservação do meio ambiente. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com SC Acontece para falarmos de um projeto muito legal. Em Atalanta, no Vale do Itajaí, voluntários estão devolvendo a Mata Atlântica nativa do lugar. Para fazer isso, trocaram plantas exóticas por árvores nativas para trazer o aspecto da floresta original. Nesta área da Vila Grop, em Atalanta, onde fica o Parque da Mata Atlântica, saíram os pinos, espécie exótica, para a entrada de árvores nativas. O plantio reuniu toda essa turma, membros de organizações que formam o Pacto pela Preservação da Mata Atlântica. Eles vieram para Atalanta alinhar novas atividades com a Apremave. Aproveitaram para colocar a mão na terra e recuperar esse pedacinho da floresta original que não existia mais. A gente está hoje plantando então 400 árvores nativas da Mata Atlântica de 30 espécies diferentes. Então a gente tem araucária, canela sassafrás, canafístula, abracatinga e também espécies frutíferas como o araçá, a gabiroba, a cereja. O parque ele já tem um remanescente florestal bem rico e aí alguns espaços dentro do parque precisavam de restauração ou eram ocupados com floresta exótica. Então a gente está fazendo a substituição para fazer uma conectividade e trazer de volta a esses lugares um aspecto de floresta original. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, essa união de forças, atua em ações de restauração nos 17 estados que abrigam o bioma. São 330 membros, organizações públicas e privadas unidas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, preservar a mata nativa. A Mata Atlântica foi um dos biomas mais degradados, o bioma mais degradado no Brasil. A gente tem menos de 25% desse bioma. E quando a gente considera as florestas que ainda estão conservadas, maiores que 3 hectares, a gente tem menos de 12%. Então é importante recuperar o que foi degradado nesse bioma. Por isso que o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica surgiu há 14 anos e a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, cada um no seu lugar tentando recuperar um pouco.
Um projeto do governo de Santa Catarina prevê o fornecimento de crédito para produtores agrícolas alugarem colmeias para polinização das culturas. O aumento das taxas de mortalidade entre as abelhas acende um alerta. Esses pequenos insetos são atores fundamentais da polinização. Neste processo, as abelhas retiram o pólen, que usam para a produção de mel, enquanto ajudam as flores a produzirem os frutos. Cerca de 75% das flores recebem a visita dos pequenos ajudantes. Em torno de 75% dos cultivos agrícolas para a produção de alimentos são dependentes em algum grau da polinização de abelhas. Algumas culturas totalmente dependentes, por exemplo, a maçã, se não fossem as abelhas, provavelmente não teríamos maçã às nossas mesas. E com uma polinização eficiente, mesmo tendo o processo todo correto, com abelhas, mais uma produção eficiente utilizando abelhas, podemos ainda ter mais incrementos na produção de maçã. E temos também algumas culturas que não são totalmente dependentes das abelhas, ou nem são dependentes das abelhas, mas podem ter um incremento na produção quando utilizado abelhas na produção. As abelhas são muito famosas pela produção de mel e própolis, mas a principal atuação delas é na polinização de cultivos agrícolas. Por isso, o governo do estado criou um programa que vai auxiliar os agricultores a realizarem o aluguel de colmeias para polinizarem as culturas. O recurso disponibilizado é R$10 mil por operação. Tá? O limite máximo por caixa é R$150 para aluguel. Então ele aluga essas caixas, pega esse valor, aluga as caixas e tem 5 anos para pagar esse valor sem juros. Então é um benefício, né, para fomentar essa atividade. Ao mesmo tempo que o projeto auxilia produtores rurais, ele também ajuda os quase 9 mil meliponicultores e apicultores catarinenses com apoio financeiro em períodos de baixa produção. E também vai ter paralelo a isso, além da polinização das culturas, vai ter também aquele equilíbrio que proporciona no meio ambiente, no ecossistema local. O SC Acontece fica por aqui. Outras informações logo mais no Band Cidade. Para rever as reportagens desta edição, acesse o portal tvbv.com.br. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço e um ótimo final de semana.